Flamengo, nada de folga. O rubro-negro segue a preparação para o jogo adiado contra o Bragantino. O Flamengo segue trabalhando para o próximo jogo e fazendo exercícios específicos, mesmo com um forte calor no Rio. O foco tem sido manter os atletas preparados para as missões que ainda faltam no Brasileiro. Há mais de um mês à frente do elenco, o Tite esteve à beira do campo em 7 jogos, com 4 vitórias, um empate no clássico contra o Fluminense e 2 derrotas, totalizando um aproveitamento de 61%. Diante do cenário em que assumiu a equipe e o grau de dificuldade dos adversários, Tite já tem um trabalho bem avaliado. Ele conseguiu ter um primeiro mês melhor que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Embora a conquista do título brasileiro esteja distante, o desempenho consistente e a postura competitiva do time, sob o comando do treinador, justifica o otimismo da torcida para o ano de 2024. O time treina hoje e terá uma folga no domingo, com um total de 3 dias de descanso e 8 de atividades durante o período de data FIFA, para aproveitar o máximo que pode para ir com tudo diante do Bragantino. E eu falei, a gente ainda tá falando de seleção aqui, que a gente não tá convencido, sabe? E aí ainda tô triste, porque vocês sabem que tem uma certa pessoa nesse programa que torce pra Argentina. Mentira! Verdade. Não fala isso. E isso me deixa muito, mas absolutamente triste, sabe? Mas tudo bem, depois a gente vai falar. Inclusive, da terça-feira que vem, eu não tô nem falando com ele. Eu vou perguntar pro Venê, e o Venê pergunta pra ele, ele responde pro Venê. Será? Fala pra ele não falar comigo. Ô, Venê Casagrande, eu dei minha opinião aqui, eu acho que, na verdade, não é nem uma opinião, isso é um fato, né? Que é o jogo que vai definir muita coisa pro restante do campeonato, não só pelo Flamengo e o Red Bull, como pelo Botafogo e Fortaleza também. Um jogo mais do que importante pro Flamengo, Venê. No caso do Flamengo e Red Bull Bragantino, quem vencer, na minha opinião, pode continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. E quem perder para de sonhar? Inclusive o Red Bull? Sim, quem perder tem que parar de sonhar. Aí é pensar no G4. Porque se o Botafogo ganha, por exemplo, do Fortaleza, a distância aumenta muito mais. Então, acho que isso é uma decisão... Fala de novo. Se o Botafogo ganhar do Fortaleza, por exemplo, gente, eu queria... a distância aumenta muito mais. Tô com tanta saudade disso, Pedro. Eu já até sei, até a zoação se não ganhar. Deixa quieto, não fala agora não. Já combinei com o Veneno off. É isso. Sério isso? É sério. Não, jamais, a gente jamais faria isso com você. Você gosta de Pokémon? Não Conhece sou dessa geração. Se tu não conhece o Pikachu, tu vai conhecer. Cuidado. Mas, enfim, sobre o Flamengo e Red Bull Bragantino, é isso. É uma decisão para esses dois times. Quem ganhar, repito, vai continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Mas eu sou pés no chão. Assim, de fato, mesmo o Flamengo ganhando do Red Bull Bragantino... Nisso? Sabe por quê? Não, eu falo isso sério, sabe por quê? Porque eu não sei qual Flamengo que vai entrar em campo. O Flamengo que foi contra o Palmeiras, e quando eu digo qual Flamengo, não é escalação, gente, é desempenho. Postura em campo. É o Flamengo que foi contra o Palmeiras ou o Flamengo que jogou posteriormente e acabou não fazendo uma boa partida? Então, não sei. O Flamengo, esse ano, ele é irregular. Então, por isso que eu prefiro ter pés no chão. Mas é óbvio, o torcedor ele pode sonhar, o torcedor tem que encher o Maracanã, vamos buscar o título, gritar isso, se vencer o Red Bull Bragantino, e aí tem que torcer contra o Botafogo. Mas é um jogo extremamente difícil para o Flamengo. A irregularidade a gente viu nesse Flamengo, mas a gente entende por tanta troca de treinador. E aí, tinham alguns rubro-negros que achavam que, e eu, se fosse no meu time, eu ia fazer o mesmo. Achavam que com a chegada do Tite, ia ter pelo menos imprimir uma sequência aí muito boa. E isso não aconteceu. Mesmo com o Tite, a gente ainda encontra uma irregularidade. Você acha que isso é uma questão física, Pedrosa? Não acho que seja isso. Por ser final da temporada, tantas trocas de preparação física. Não. Às vezes eu enxergo assim no Flamengo. Sabia? Eu não enxergo, eu enxergo muito mais como metodologia de trabalho. Pode ter um pouco da parte física, é claro, já falei aqui. Critico muito o fato do Flamengo ter tido 4 preparações físicas diferentes na temporada 2023, mas eu acho que é muito mais o Tite se adaptando e conseguindo também adaptar o seu próprio estilo de jogo ao Flamengo. Agora, se você for olhar a tabela do segundo turno do Campeonato Brasileiro, Fernanda, o Flamengo é um dos 5 primeiros colocados. Então, mesmo que ainda tenha uma irregularidade de atuações, como o Vene falou, em relação à pontuação, mesmo com uma temporada muito ruim também, o Flamengo continua brigando nas cabeças. Então, eu acho que o Tite, inclusive, já deu essa regularidade ao Flamengo. Você pode contestar de vitórias. Existem vitórias que o Flamengo não jogou tão bem e conseguiu vencer. E existem vitórias como a última contra o Palmeiras, que o Flamengo deitou e rolou. Então, assim, eu encaro que o Flamengo tem muito mais potencial para jogar perto do que atuou contra o Palmeiras do que, por exemplo, perto de uma vitória que não foi tão bem. Até porque tem um grande elenco, tem
um grande treinador. Eu, por exemplo, eu fico na dúvida como vai ser o retorno do Flamengo pós-data FIFA. Porque se a gente for parar e analisar durante essa temporada, inclusive contra o Red Bull Bragantino mesmo, voltou depois de uma data FIFA e tomou de 4-0. Mas com o Tite, eu acho que vai ser diferente. Eu acho que vai ser diferente. Acredito. E eu tô com o Pedrosa. Eu acho que o Flamengo está mais perto de melhorar do que cair de produção. Mas não tem como você exigir, cobrar do Tite, por exemplo, um desempenho perfeito nessa temporada. Acho que pode cobrar e exigir na próxima temporada. E no Botafogo, a era Thiago Nunes começou e os primeiros desafios